Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Olá, sejam todos bem-vindos. Começa agora mais uma edição do programa Saúde Animal e você sabe, toda semana um tema inovador em todos os sentidos, porque aqui nós temos a possibilidade de abrir as janelas do conhecimento para você no que diz respeito aos conhecimentos da medicina veterinária e zootecnia. Em algumas oportunidades nós temos até também a chance de conhecer mais sobre as ciências agrárias de um modo geral. Tudo isso sempre com o apoio do Hospital Veterinário da Unimar, dos cursos de Medicina Veterinária, Zootecnia e também do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Então, nessa semana, mais uma grande oportunidade de compartilharmos essas informações e você, se tiver dúvida, pode entrar em contato ao vivo sempre às quartas-feiras à noite pelo 34544000. E depois nós temos as nossas reprises e você que assiste a reprise também pode participar enviando e-mails para o saudeanimal@unimar.br. O tema dessa semana é um tema exclusivo na nossa programação, não é? Pelo menos é a primeira vez que nós temos a oportunidade de darmos o início ao conhecimento desse assunto, que é um assunto extenso, muito importante e repleto de curiosidades. Nós vamos falar sobre fisioterapia animal. É isso mesmo, vamos conversar com médicos veterinários especializados em fisioterapia. É um tema muito interessante. Então, nós vamos conversar com a médica veterinária Carolina Barbosa. Seja bem-vinda, Carolina. Obrigada. E o médico veterinário Caio Risse de Souza Barbosa. Obrigado. É um prazer recebê-los aqui hoje. Obrigado. Para falar de um tema muito interessante e, claro, que desperta a atenção de todos que amam os animais, não é? Com certeza. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Graças a Deus. Vamos começar falando então sobre essa especialidade que, como vocês já me diziam aqui nos bastidores, não é tão nova assim, né? A medicina veterinária já se dedica ou dedica um espaço especial há algum tempo, não é isso, Caio? Pelo contrário, ela é muito nova, a fisioterapia na parte da veterinária. Ela começou em meados de 70 com a fisioterapia em equinos. Os fisioterapeutas humanos lá nos Estados Unidos começaram a perceber a necessidade, porque o cavalo é um atleta, né? Eles começaram a... Começou então com grandes? Começou com grandes, em 70. E após isso, a medicina veterinária começou a surgir interesse e começaram a pesquisar sobre isso, sobre a parte da fisioterapia. Até então, historicamente, não existem relatos de pesquisa, estudos na fisioterapia? Existem até bastante relatos. Assim, nessa época, o engraçado é que quem trabalhava eram os fisioterapeutas humanos. Então, é de pouco tempo que os veterinários começaram a trabalhar nessa área, né? Mas começaram como os fisioterapeutas humanos. E que foi reconhecida como especialidade, então, a partir da década de 70? Ou... Não, na veterinária começou em meados de 90, porque até então fisioterapeutas humanos faziam a parte da fisioterapia veterinária também. E aí eles se juntaram com o órgão da fisioterapia humana e a parte da veterinária e decidiram que a fisioterapia veterinária é a exclusividade do médico veterinário. Exatamente. Isso. Esse é um ponto importante para ressaltar aqui. E vocês, então, já tiveram a oportunidade, não é, como egressos da Universidade de Marília, no curso de Medicina Veterinária, já tiveram a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento justamente a partir de muitos projetos e pesquisas e a ciência envolvida, né? Então, uma fase importante, talvez por isso hoje a gente tenha a oportunidade de trazer esse assunto aqui. Então, é um momento muito importante para a medicina veterinária. Vocês pegaram isso, né? É verdade. A gente sentiu a necessidade de trazer para Marília essa nova área de atuação do médico veterinário, porque cada vez mais a medicina veterinária está crescendo em questão de especialidades e as pessoas têm procurado também, têm se interessado em terem médicos veterinários especialistas em determinadas áreas. As pessoas reconhecem a importância. Exatamente. E a fisioterapia, ela é fundamental na reabilitação de um paciente. Isso é claro, é visível em seres humanos e a gente consegue ver com clareza nos animais também. A melhora é significativa, tanto em pequenos como em grandes animais. E ter essa sensibilidade, né, em reconhecer que eles merecem, não só necessitam, mas merecem esse carinho, porque é um carinho, é um outro olhar, né, com o animal.
A gente, né, quando iniciamos a fisioterapia, a gente começou a ver dentro da clínica veterinária com outros olhos. Essa sensibilidade nossa alterou. Então, às vezes, a gente, quando clínicos, o animal está com o joelho machucado, nós só olhávamos o joelho, mas é um completo de coisas. Então, às vezes, o joelho tem um problema de lombalgia, ou tem algum num membro posterior, num membro anterior. Então, isso nos ajudou. Aprofundar mesmo, aprofundar. Né, e respeitar as necessidades desse animal, sejam os grandes ou os pequenos. Não é? Já nós vamos falar sobre esse trabalho, a clínica de vocês, que chega à cidade de Marília, né, de uma forma pioneira, no empreendimento de vocês. Mas antes vamos entender na rotina, no dia a dia, onde a fisioterapia entra, em quais casos especificamente a gente pode perceber o trabalho de vocês. Né? Vamos ver um pouquinho das fotos que vocês trouxeram? Eu trouxe algumas imagens, né? A gente trouxe algumas imagens de alguns pacientes nossos, né? Essa é a Julie, ela é uma poodlezinha de 12 anos, ela tem vários problemas, né, articulares, então aqui é demonstrando um alongamento, a proprietária é acompanhada do animal, então a gente deixa bem à vontade se o proprietário quiser acompanhar, ver que é uma técnica que o animal não sente dor, né, o animal não é obrigado a fazer aquilo, então a gente sempre respeita os limites do animal, porque por muitas vezes a fisioterapia ela é procurada com animais com intensa dor, né? Esse animal ele tem vários problemas em articulações, tem problemas na coluna, então ele está realizando um alongamento, aqui no caso do membro posterior. E aí são sessões estipuladas, quer dizer, partindo aqui do princípio, né, da primeira análise, o diagnóstico, e depois o profissional que é generalista, ele indica e encaminha diretamente para vocês? Isso, nós trabalhamos com encaminhamento. Primeiro vem um laudo do veterinário responsável pelo animal, encaminham para a gente e dentro desse diagnóstico a gente monta um protocolo de fisioterapia. Porque é mais fácil para que vocês possam se dedicar exclusivamente à especialidade, porque senão teriam que fazer toda a análise, a consulta. Né? A gente trabalha muito envolvido com um colega que nos encaminha, exatamente para ter esse feedback, para se acontecer alguma coisa durante o tratamento, a gente reencaminha o paciente, se o paciente não está respondendo bem ao tratamento fisioterapêutico, a gente reencaminha para ver se há alguma outra coisa associada. Então, a gente gosta de trabalhar bem com o clínico para não ter nenhum problema do animal piorar e o clínico não está sabendo, ou mesmo melhorar e o animal desaparecer da clínica. Porque é necessário o atendimento multidisciplinar. Exatamente, né? Então a gente trabalha com essa parte mesmo. Ok, vamos lá, vamos na sequência aqui, porque senão o tempo... Então, pois essa aqui também é ela, fazendo da patinha da frente. 12 aninhos, você 12 disse, anos. Né? Isso aqui é uma técnica de alongamento da coluna, porque ela é um animal que tem hérnia de disco, que os animais sofrem bastante com isso. Ai, meu Deus. A gente também trabalha com a parte de pilates, né? Então a gente utiliza bastante a bola para alongamento de coluna, para treinar o equilíbrio do animal. Aqui também, alongando a coluna, ambos os lados, né? Então, você vê que o animal é bem agradável, o animal não sente dor. E acaba relaxando. Bem à vontade, Sentindo mesmo os efeitos, né? Porque o efeito é imediato. Aqui é um videozinho que eu coloquei. Essa é a Chulica. Ela não andava, aqui já era na quarta sessão. Então, ela estava conseguindo já ficar de pé. Sério? Quarta sessão. E qual que era o problema dela? Ela teve uma hérnia de disco na coluna, ficou paralisada dos membros de trás. E aqui na quarta sessão, só com fisioterapia, ela não fez acupuntura nem nada, ela já conseguia ficar de pé e dar alguns passos, mas ainda arrastando bem. Mas olha a vontade dela de já sair. É que ela se machucava, E a idade dela, qual que é? Ela tinha 3 anos. 3 ou 4 anos. Relativamente nova? Bem nova. E assim, de repente, o proprietário não sabe o que aconteceu, é uma raça muito predisposta a ter as hérnias de disco. E assim, a proprietária não quis operar, falou, não, eu vou tentar. E foi graças a Deus. Por mais que a gente trabalhe bastante com acupuntura, essa foi uma paciente que a proprietária optou somente pela fisioterapia. Mas se fosse necessária a outra técnica, como a acupuntura, vocês também poderiam oferecer. A acupuntura e a fisioterapia, elas caminham juntos. São paralelas, né? Mas assim como outras técnicas também, né? Que eu tenho aqui laser terapia, magnetoterapia, hidroterapia. Isso, a gente
vai estar comentando um pouquinho. Legal. Aqui ela ainda, eu coloquei um vídeo assim demonstrando a sequência dela, então ela já caminhando sozinha. Ela relutava em fazer uns exercícios ou outro, mas ela já fazia alguns exercícios de cones, que é para treinar equilíbrio. Não, e o mais importante que eu fico imaginando aqui, como proprietária de animais também, né? A gente sabe a importância dessa orientação, que a gente às vezes força o animal em casa e não tem ideia do que é possível, né? Pensa que ele não quer se mexer, está com preguiça, e vocês vão esclarecendo e orientando para que a gente continue em casa, Isso. Né? A gente... estimulando o animal. Exatamente. A fisioterapia ela é muito indicada em casa, a gente ensina o proprietário a fazer determinados exercícios. Para dar né? sequência. Isso. Legal, então vamos lá. Aqui também é uma continuação de alguns exercícios dela. Então, aqui é um outro tipo de exercício, a parte de obstáculos, também para treinar o animal a caminhada, entender que ele tem que pular, que ele tem que dar o passo. E que ele pode, né? Porque às vezes por medo, né? Medo de sentir dor também. Lá na clínica, nós trabalhamos no chão, com o paciente no chão. Nós montamos um tatame, um EVA, para a gente trabalhar de forma lúdica. Sim. O animal não anda, ele não consegue levantar, não consegue caminhar, então vamos fazer no chão. Vamos ficar com ele no chão. Respeitar o tempo dele, respeitar a impossibilidade de andar. Nós pensamos em tudo para ter um bem-estar para eles. É fantástico. É gratificante. Quando a gente vê que... entender que eles têm sim sentimentos e precisam ser respeitados. E o impressionante é que a gente nota que os animais, eles têm uma vontade de viver e de conseguir, de levantar, que é engraçado, eu não sei, eu não trabalho com pessoas, mas eu vejo relatos, né? É uma força muito grande, porque eu acho que deve ser difícil você não poder mais fazer tudo aquilo que você fazia, né? Até porque eles têm uma alegria natural, diferente dos seres humanos, que às vezes ficam empacados ali, não querem sair do lugar, mas eles não. Até por ter o contato com os proprietários, né? Quando querem retribuir aquele carinho e tudo. Imagina, se eles estão ali presos, não conseguem se mexer, deve ser terrível, né? Vamos, tem mais então, Carol? Tem mais. Vamos lá? Fiz alguns vídeos seguidos dela, só para mostrar, essas são as últimas sessões, ela fez 8 sessões somente, ela voltou a andar bem, a proprietária optou por... Olha lá, ela andava em qualquer piso, ela dava umas... Mas aí que é uma pista, né, de propriocepção, exatamente para treinar o animal andando em vários pisos diferentes, né? Entendi, para testar até a sensibilidade, a reação. Olha lá, ela cria o equilíbrio, ela aprende a levantar. Gente, que belezinha. Então, chama-se pista. E aí, nesse caso, pode ir soltando, Carol, para a gente acompanhar, mas nesse caso, se existia necessidade de medicação, tudo é feito ali ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Isso. Porque vocês, como médicos veterinários, e só vocês podem fazer isso, além dos exercícios. No caso, se houver um outro profissional envolvido no atendimento, existe sim o medicamento também para aliviar a dor e tudo mais. Porque às vezes o proprietário fala, mas vamos fazer só esses exercícios e o animal está com dor, vocês não vão dar nada para tirar dor. Mas isso é feito, se for preciso, também administrado o medicamento, né? Com certeza. Isso. O intuito da fisioterapia é desmamar os medicamentos de uma forma gradativa. Claro. Mas existem momentos onde não tirar de uma vez. Não, de forma alguma. Porque senão eles nem fariam, né? Exatamente. Não. Aqui é a hidroterapia, né? Então legal. Ela andando na água, então um animal super tranquilo. Lembrando que a água é aquecida, então ela trabalha de várias formas na melhoria do paciente. Não, e eles se divertem muito, eu acho também. Imagina que legal, né? Que deve ser para eles. Depois passar da dor, claro. E aí eu fico aqui me perguntando, só os cães? Não, a gente trabalha com equinos também. Lá, gatinho já. Porque o cão é mais fácil, né? Fico imaginando já o gato. A rotina, né, é maior de atendimentos de cão. Esse gatinho é um caso legalzinho, bem diferente, né? Ele também teve uma paralisia na coluna e aí ele ficou muito tempo deitado, então ele não andava com as articulações dos membros posteriores, elas não esticavam. E aí, no caso, pela idade também ou algo que você... Não, foi pelo tipo de paralisia que ele teve. Ele era muito jovem, então ele ficou muito tempo paralisado. E aí, por isso que ele... Qual que é o motivo? Trauma. Esse animal foi trauma. Ele foi mordido por um cachorro. E aí, em caso de atropelamentos também, né? É importante a gente lembrar que todos esses casos, né, vocês estão lá justamente para atender e ajudar, porque sempre é possível melhorar a qualidade de vida do animal, né? Exatamente. A gente trabalha com várias causas, né? Desde heranças genéticas, aí no caso ele está usando uma tala, uma órtese, né? A gente fez, além das sessões de exercícios que ele fazia, ele já usava uma órtese, então ele levantava bem já o quadril.
Um animal que foi bastante interessante a evolução dele. Poxa, que exemplo, né? E agora entram os grandes, é isso? Agora tem uma parte de grandes. Ah, vamos lá ver, então. O mercado de cavalo hoje deu um boom de novo, né? O cavalo tinha dado uma esfriada e hoje, uns 3 anos para cá, o cavalo atleta teve um boom sensacional. E como o cavalo atleta em si, ele trabalha muito... A exigência é muito grande. Muito intensivo. É como se fosse um jogador de futebol, como se fosse um corredor. Se não houvesse essa atenção, ele não dá conta, né? Não. E assim, a gente trabalha mais na parte para prevenir a lesão. Entendo. Porque o momento que já instalada a lesão, a gente entra com tratamento clínico também e começamos a parte da fisioterapia, né? Sim. Na fisioterapia, a gente tem o intuito de reduzir a dor, reduzir a inflamação da onde está lesado e reintegrar o tecido. Porque na fisioterapia ela entra para a gente diminuir esse tempo onde o animal ficou parado. Porque o animal parado ele não vai correr uma prova. Sim. E, consequentemente, ele não vai trazer dinheiro. Claro, é um investimento altíssimo. É um investimento muito alto. Hoje, a gente tem na região aqui, em Marília, cavalos que custam um absurdo, assim, muito dinheiro. Dependendo da raça. Dependendo da raça. Tanto é que nas provas de equinos, né, agora fisioterapeuta, eles pagam para os fisioterapeutas alongarem os animais antes. Sim, exatamente porque eles notaram que a melhora do animal... O desempenho é muito melhor. É muito melhor. É muito melhor. E, sem dúvida, também, não é, a prevenção ainda é o melhor remédio, remédio. Dependendo da lesão, é impossível que o animal retorne, né? E, na medida aí do possível, vocês conseguem manter a vida do animal, mas ele deixa de ser um atleta. Então, é melhor prevenir. Melhor prevenir. E quando ele lesa, ele ficou parado, o tempo que ele ficou parado, ele vai levar mais um tempo ainda para ele se recuperar, para ele voltar ao condicionamento físico, para ele voltar à força muscular, para ele voltar a diversas coisas, aonde ele vai voltar a ter o rendimento anterior.